Olá! Bem-vindos a mais um episódio do MyCast. Hoje é o último episódio da série de Samkhya que a gente fez. Então já fizemos uma série sobre os principais livros do Hatha Yoga, fizemos uma série do Samkhya e estou aberta a vocês comentarem lá no meu Instagram, MyBecauserYoga, temas que vocês querem aqui para os podcasts ou respostas daquela caixinha de perguntas que eu abro no Stories, também tem vindo para cá as que eu acho mais interessante. Então, eu sou a Mai Becauser, estudante eterna de yoga e praticante dessa filosofia há 2 décadas. E hoje eu trago aqui uma pergunta que foi muito interessante, que eu recebi de uma aluna, ela também é professora de yoga, e ela fez essa pergunta no curso que eu dou, que é o Intensivo de Yoga. Depois da aula de Samkhya, ela veio assim perguntar no grupo do WhatsApp: Mai, no Samkhya, então, eles rejeitam os deuses ou aceitam? Como que fica Ganesha, Shiva, Lakshmi, dentro do Samkhya, que não é teísta, né? Bom, vamos dar um passo atrás antes de responder essa valiosa pergunta da querida Ana. Bom, embora a escola Samkhya considere os Vedas uma fonte confiável de conhecimento, é um conhecimento védico, o Samkhya aceita a noção de eus superiores, né? Vamos dizer, seres aperfeiçoados. Mas ele rejeita a noção de um Deus criador, um Deus que criou Purusha e Prakriti. Purusha e Prakriti aconteceram, e dali, desse encontro de Purusha e Prakriti, aconteceu todo esse universo manifestado. Então, se você tem dúvida ainda sobre o Samkhya, vai para os 2 episódios passados, um como que o Samkhya vê, como que a gente adquire conhecimento, e outro o que é o Samkhya, para você não ficar perdido aqui nessa pergunta. Então, embora, né, o Samkhya é ateísta, vamos dizer, alguns estudiosos dizem que ele é tão teísta quanto o próprio yoga. No yoga em que a gente vê, já lá no Yoga Sutra de Patanjali, essa noção de Ishvara, né? A gente não vê, vamos dizer, Brahman. No Bhagavad Gita, ele fala de Samkhya, fala de Brahman como, né, o absoluto, não como Brahma, o criador, a primeira criatura que criou outras, mas Brahman como esse Deus que a gente entende, né, eterno e manifestado. O Samkhya, ele não fala disso, mas o primeiro livro de yoga que tem em base Samkhya, que é o Yoga Sutra de Patanjali, fala de Ishvara. Então vamos aqui ver os comentários que existem sobre o Samkhya Karika, porque o Samkhya Karika é o tratado que explica o Samkhya, que fala sobre os 25 tattvas, e existem vários mestres comentando, e claro que cada um traz sua visão, né? O comentário mais antigo que existe afirma a existência de um Deus falando: não rejeitamos completamente o poder particular de Ishvara, uma vez que ele assume um corpo majestoso. Porém, a conjunção entre Prakriti e Purusha não é instigada por outro ser. Daí tem um comentário medieval também do Samkhya Karika, que fala assim num dos versos: Ishvara não foi comprovado, né? A existência de Ishvara não pode ser comprovada. Portanto, não há lugar filosófico para um Deus criacionista nesse sistema, que é o quê? Que é racionalista. Samkhya significa número. Lembra aquela aula, volta uma aula para ver sobre inferência, que Samkhya considera como uma forma de a gente ganhar conhecimento. Então, como a existência de Ishvara não pode ser provada, né, por meios, vamos dizer, racionais, por inferência, a gente não pode admitir a sua existência.
ele fala, né, que se você não pode provar algo por meio de percepção ou inferência, aquilo não pode ser comprovado. Mas também não pode ser refutado, porque não tem provas concretas para refutar, né, vamos dizer, como uma teoria. Então, uma diferença fundamental entre as escolas filosóficas Samkhya e Yoga é que o Yoga aceita uma divindade pessoal, mas essencialmente inativa, que seria o seu Deus pessoal, o seu eu superior, que é o Ishvara descrito no Yoga Sutra de Patanjali. Daí vem outro autor, que é o Radhanath Pukhan, e na introdução dele do Samkhya Karika, que quem escreveu o Samkhya Karika foi Ishvarana Krishna, ele diz que os comentaristas que veem o imanifesto como não consciência cometem o erro de considerar Samkhya como ateu. Mas Samkhya é teísta, tão teísta quanto o próprio yoga. Então a gente vê que tem essa discussão, né, dos acadêmicos. Tem acadêmicos modernos que falam que o conceito de Ishvara foi incorporado no ponto de vista Nirishwara. Nir é sem, né? Então Ishvara, Senhor. Então Nirishwara, sem Senhor. Que esse conceito foi incorporado no Samkhya depois que ele se tornou associado ao yoga. Porque o yoga considera Ishvara. Então esse conceito foi, vamos dizer, colocado. E que essa filosofia Samkhya teísta, ela aparece, gente, no Mahabharata. Uma hora Krishna fala para Arjuna, né? Agora eu vou te explicar sobre a filosofia Samkhya. E o Mahabharata é um livro super devocional. Principalmente a parte do Bhagavad Gita é completamente devocional, ali em que Krishna aparece como um ser supremo, como uma divindade, como um conservador do Dharma. Aparece nas histórias que são os Puranas. Então esse Samkhya teísta aparece nos livros. A gente teria fundamento para falar disso. O que não aparece esse conceito de Deus é no Samkhya Karika. Tem um outro autor, que é o Chandradhar Sharma. Ele tem um livro, acho que é ali de 1960. Ele afirmou que o Samkhya, no início, era total teísta, né, como as Upanishads. Mas mais tarde, sob a influência do pensamento jainista e budista, ele rejeitou esse monismo teísta e daí ele foi para o realismo ateu. E que isso também explica por que os últimos comentaristas do Samkhya, ali do século XVI, tentou reviver, né, esse teísmo que seria original do Samkhya. Mas vamos lá, vamos responder a pergunta da Ana. E aí, como é que ficam os devas? Bom, os textos clássicos do Samkhya, eles não falam a respeito disso, tá? Então não quer dizer que neguem. E como eu apresentei no curso, os argumentos dados para o Samkhya contra a ideia de um Deus criador, eterno e autocausado é que se a existência do karma for assumida, né? Então tá bom, os gunas ali se regulam de acordo com o Samkhya e existe o karma, que é a lei de ação e reação. Se o karma existe, a proposição de Deus como um governador moral do universo, ela é desnecessária. Pois se Deus impõe as consequências das ações, ele pode fazer isso sem o karma. Se, entretanto, ele for considerado dentro da lei do karma, então o próprio karma seria o causador das consequências e não haveria necessidade de um Deus. Agora vamos supor que o karma seja negado. Deus ainda não pode ser o responsável pelas consequências. Isso aqui, gente, a gente está especulando. Eu não estou falando nenhum ponto de vista pessoal. Estou falando do Samkhya. Por que ele vai achar isso? Porque os motivos de um Deus reforçador, né, colocando consequências para as criaturas, esses motivos podem ser egoístas ou altruístas.
Bom, os motivos de Deus não podem ser considerados altruístas porque um Deus altruísta não criaria um mundo tão cheio de sofrimento. E se seus motivos, né, e segundo a filosofia védica, a gente sofre por causa da lei do karma. Daí a gente já vai para Diógenes, já vai para a astrologia védica, que os grahas amarram os nossos karmas. Os Vedas, né, a base dos Vedas é acreditar na lei do karma. E, né, então tá bom, os motivos de Deus são então egoístas, deve-se pensar que Deus tem desejo, já que a agência ou autoridade não pode ser estabelecida na ausência de desejo. No entanto, presumir que Deus deseja é totalmente contraditório, né, a tudo que a gente pensa nessa liberdade eterna de Deus que não exige nenhuma compulsão nas ações. Além disso, o desejo para o Samkhya é o quê? É um atributo da Prakriti. Então não pode ser considerado como algo de Deus. E o testemunho dos Vedas, de acordo com o Samkhya, também confirma essa noção. Então, apesar dos argumentos aí contraditórios, né, a gente vai achar na literatura, se a gente for pesquisar, vai achar dos dois lados, um falando não é teísta, outro não é ateísta. Com todos esses argumentos, os dois vão ter argumentos válidos. Você escolhe, se identifica, né, com o que quer. E a gente vai achar os dois argumentos, mas lembra que o Samkhya não existe algo no Samkhya que você não pode provar. Então, por isso que fala que não tem um Deus, porque não tem nenhuma proposição geral que possa prová-lo através do quê? Inferência, né? Ou testemunho dos Vedas, que fala da Prakriti como a origem do mundo e não de Deus. Porém, você também vai achar textos védicos, né, falando de Brahman, e o Vedanta está aí estudando isso e mostrando, né, então tudo nesse mundo é ilusório. Por isso que você só tem que ter bem claro se o que você está lendo é Samkhya ou é Vedanta. Porque vai ter essa diferença filosófica, e se você não souber isso, vai te deixar confuso, tá? Então, o Samkhya pode ter Shiva, Ganesha, tudo, considerando eles como seres aperfeiçoados, como devas. Assim como Krishna, no Bhagavad Gita, ele fala que existem seres superiores que moram, né, em outros planetas superiores, que moram em lugares mais evoluídos do que aqui, do que essa Terra. Então, adorei essa pergunta e espero mais perguntas assim, espero comentários sobre esse podcast lá no meu Instagram, MyBecauserYoga, e vou adorar filosofar com vocês. Namastê!